O livro de Esther, capítulo 1. Aconteceu nos dias de Ahasverosh, o Ahasverosh que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Ahasverosh no trono do seu reino, que está em Shushan, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus ministros e seus servos, a armada da Pérsia e Média, os governadores e chefes das províncias estavam perante ele, quando mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Shushan, a capital, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim real, jardim de verduras e árvores. Havia tecidos coloridos de toda classe, tecidos de lã azul celeste, atados em cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de alabastro, e de pedras preciosas. Dava-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies. E havia muito vinho real como o poder do rei, e a bebida era como estava prescrito. Não havia quem forçasse, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Ahasverosh. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou a Mehuman, Bistá, Radona, Bigtá, Avagtá, Zetar e Harcas, os 7 príncipes que serviam na presença do rei Ahasverosh, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era formosa de vista. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos príncipes, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam as coisas do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcená, Setar, Admata, Tarxis, Meres, Marcená e Memurshan, os 7 ministros da Pérsia e da Média, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam no primeiro lugar do reino. Consultou-os o rei sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Ahasverosh por intermédio dos príncipes. Então disse Memuhan, na presença do rei e dos ministros: a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Ahasverosh, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando disserem: mandou o rei Ahasverosh que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue sua parte um édito real, e que se inscreva nas leis da Pérsia e da Média, e não se revogue, visto que Vasti não veio à presença do rei Ahasverosh, o rei dará o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seus maridos. Assim,
aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos ministros, e fez o rei segundo a palavra de Memuhã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, ordenando que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Capítulo 2. Passadas estas coisas, e já apaziguado o furor do rei Ahasverosh, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os moços do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura em Shushan, a capital, na casa das mulheres, sob a vista de Agai, príncipe do rei, guarda das mulheres, e deem-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Isto agradou ao rei e assim se fez. Ora, em Shushan, a capital, havia certo homem judeu chamado Mordecai, filho de Yair, filho de Shimi, filho de Kish, da tribo de Benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados, com Lehomiá, rei de Yehudá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Adassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha nem mãe, e a moça era bela, de porte formoso e boa aparência. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças em Shushan, a capital, sob as vistas de Hegai, levaram também a Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os alimentos devido a ela, como também as 7 jovens que lhe pertenciam, para lhe serem dadas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Ahasverosh, depois de tratadas segundo as prescrições para mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com ungüentos em uso entre as mulheres. E com isto é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Shaagás, príncipe do rei, guarda das concubinas. Não tomava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abihail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, príncipe do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou graças aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Ahasverosh, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens.
Pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus ministros e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo o poder do rei. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como lhe ordenara Mordecai, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criara. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 príncipes do rei da guarda da porta, Bigtan e Teresh, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Ahasverosh. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu a Ramã, filho de Amidata, o Agagita, e o exaltou, e lhe propôs o trono, e o pôs no trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo a ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, menosprezou em seus olhos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Ahasverosh. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, se lançou Pur, isto é, sorte, perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Ahasverosh: Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se por escrito que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei, por intermédio deles, 10.000 talentos de prata que entrem para o tesouro do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão, deu a Ramã, filho de Amidata, o Agagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Ramã: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. E foram chamados, pois, os escrivãos do rei no dia 13 do primeiro mês. E segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos ministros de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Ahasverosh se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por intermédio dos homens dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus.
moço até velho, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas continham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, de forma clara a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os homens do correio, pela ordem do rei, partiram apressadamente e a lei se proclamou na capital Xuxã. O rei e Ramã se assentaram a beber, mas a cidade de Xuxã estava perplexa. Capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as moças de Ester e os seus príncipes, e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não aceitou. Então chamou a Atar, um dos príncipes do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Atar à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também o significado da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o conteúdo do decreto escrito que se publicaria em Xuxã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, e lhe ordenasse que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atar e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. E respondeu Ester a Atar, para dizer-lhe a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se no próximo ano, nesta data, chegarás ainda a permanecer no reinado? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Xuxã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se parecer e se perecer, perecerei. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Capítulo 5. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real na casa do rei, frente à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela a graça aos seus olhos. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é? O que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição?
até metade do reino se te dará. Respondeu Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que eu lhe preparei. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã para atender a palavra de Ester. E vieram o rei e Ramã ao banquete que Ester estava preparado. E disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo é, se achei favor aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei segundo a palavra do rei. Então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, se encheu de furor por causa de Mordecai. Ramã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeresh, sua esposa. Contou-lhes Ramã a glória da sua riqueza e o grande número de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os ministros e servos do rei. Disse mais Ramã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhes disse Zeresh, sua esposa, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 cúbitos de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã e fez a forca. Capítulo 6. Naquela noite se desvelou o sono do rei. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, as crônicas, e elas foram lidas diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teresh, os dois príncipes do rei, guardas da porta, que tinham procurado estender a mão para matar o rei Ahasverosh. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Responderam os moços do rei: nada lhe foi conferido. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, tinha preparado. Os moços do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Ramã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim, para que lhe sejam feitas honrarias? E respondeu Ramã ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam uma veste real, de que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei tenha montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se a veste e o cavalo às mãos de um dos mais nobres ministros do rei, e vistam aquele a quem o rei deseja honrar. E o façam montar no cavalo na praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mordecai e o fez montar no cavalo na praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém Ramã se empurrou para sua casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Ramã a Zeresh, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeresh, sua esposa, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus,
não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os príncipes do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Ester preparara. Capítulo 7. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester. Também no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? Que desejas? Cumpre ser-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se aos teus olhos, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque ao inimigo não se lhe importa o prejuízo que terá o rei. Então falou o rei a Ahasverosh e disse à rainha Ester: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim real à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: Acaso terias querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram-se as faces de Ramã. Então disse Harboná, um dos príncipes que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 cúbitos de altura que ele fez para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Ahasverosh, a rainha Ester, a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber o que ele era para ela. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai para dispor da casa de Ramã. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés. E chorou e lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu pensamento mau que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. Ele disse: Se bem parecer ao rei, e se achei favor aos teus olhos, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Ramã, filho de Amedata, o Agagita, nas quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que cairá sobre meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Ahasverosh à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele penduraram-no numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-vos com o anel do rei, porque aquilo que for escrito em nome do rei, e que com o seu anel se selar, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei naquela hora. Aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, escreveu-se um édito para os judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos ministros das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus seguindo
o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Ahasverosh e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos homens do correio, montados em cavalos e jinetes montados em camelos de corrida. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Ahasverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do édito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os homens do correio e os jinetes montados em camelos de corrida que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o édito foi publicado em Shushan, a capital. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Shushan exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei elevavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois o homem Mordecai se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Em Shushan, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parchandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata e a Daliá, a Aridata, a Parmasta, a Arissai, a Aridai e a Vaisata, os 10 filhos de Ramã, filhos de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na capital, Shushan. Disse o rei à rainha Ester: na capital, Shushan, mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Mas demais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? Esse te dará. Qual é o que desejas ainda? Esse cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Shushan, que também façam amanhã, segundo o édito de hoje, e pendurem em forca os 10 filhos de Ramã. Então disse o rei que assim se fizeste. Publicou-se o édito em Shushan, e penduraram os 10 filhos de Ramã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Shushan, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Shushan a 300 homens, porém do despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei
se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Xuxã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e se mandarem porções e demandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sorte, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa do por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que chegassem a eles, os prosélitos. Senão se deixaria se comemorar estes 2 dias, segundo o que escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados com leitura da Megilá e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abihail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade pela segunda vez, no ano seguinte, o poder do milagre que aconteceu para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Ahasverosh, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento, e o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Capítulo 10. Depois disto, o rei Ahasverosh impôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, certamente eles estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Ahasverosh, e grande para com os judeus e estimado pela maioria de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade e paz de toda a sua descendência. Shalom.